Belém tem pressa. Agora, nesse exato momento, Belém está construindo o seu futuro, redesenhando seus rumos, combinando tradição e modernidade. E você é convidado de honra para este mutirão, que vai construir a metrópole das luzes, a Belém do século XXI. Congresso da Cidade, o futuro já começou. Neste vídeo, vamos falar sobre a comida paraense. A comida paraense é a mais autenticamente brasileira porque tem a sua origem nos índios. Os seus ingredientes vêm todos eles da floresta ou do rio. Inicialmente, eu vou lhes ensinar a preparar o tucupi. O tucupi é este líquido amarelo, extraído da mandioca e que basicamente é temperado com alfavaca, com chicória, com alho, sal e com a nossa pimenta de cheiro, que tem uma característica toda nossa e um cheiro todo especial. Inicialmente a gente coloca o tucupi para ferver. Depois nós vamos acrescentar os temperos, a alfavaca, a chicória, que vão dar um gosto todo especial ao nosso tucupi. A quantidade de alfavaca e de chicória, eu sempre digo que é a gosto, porque depende muito do tamanho da folha, do gosto mesmo que cada uma dos temperos tem. Em média, para 4 litros de tucupi, eu uso 5 dentes de alho, 3 pimentinhas de cheiro. Com um detalhe, não se tira o cabinho da pimenta de cheiro. Sem tirar o cabo, ela fica sem queimar. E o sal. A gente dá uma mexidinha. E vamos tampar a panela para que o tucupi possa ferver. Depois de 10 a 15 minutos, o tucupi começa a ferver. A gente sabe que ele já está bom quando os temperos mudam de cor. O verde fica bem mais esmaecido. Nessa hora, se corrige o sal e se ele estiver muito ácido, a gente põe um pouquinho de açúcar para retemperar. O tucupi forma, junto com o pato, o nosso mais tradicional prato, o pato no tucupi. O jambu, esta plantinha verde, que basicamente só dá no Pará, é muito usado na nossa culinária. Ele tem uma característica: depois de cozido, ele provoca um leve tremor nos lábios. O seu modo de preparar é o mais simples possível. Lava-se muito bem lavado, cata-se as folhas para tirar os talos mais grossos, deixando só os mais tenros. E depois cozinha-se em água e sal. Vamos lá? Após lavar e catar o jambu, coloca-se em uma panela com água e sal.
por algum tempinho. É muito pouco tempo para que ele murche. Nós temos que ter cuidado para não ferver por muito tempo o jambu. Ele muito tempo fervido, inclusive muda de cor, fica com uma cor quase negra. Após cozinhar por aproximadamente 3 minutos, se escorre o jambu. Temos que ter o cuidado de guardar a água em que ele foi cozido, porque ela vai servir no preparo do arroz de jambu. O jambu, depois de cozido, a gente reserva porque ele vai ser usado em vários pratos da culinária paraense. O arroz de jambu é feito de uma forma bastante simples. Como todo arroz, começa-se por fritar a cebola, o alho e um pouco de sal. A diferença do nosso arroz é que nós vamos usar aquela água em que o jambu foi cozido. Não muito sal, porque o jambu foi cozido em água com sal. Acrescenta-se a água em que foi cozido o jambu, abafa-se até o arroz ficar pronto. Enquanto isso, vamos dar sequência preparando o jambu. Bom, o jambu previamente cozido, pica-se bem e ele vai ser refogado com alho, cebola e também azeite. Um detalhezinho, eu sempre acrescento um pouco de azeite junto com a manteiga para não deixar a manteiga queimar. Em uma frigideira com a cebola picada, o alho também picado, nós vamos puxar o nosso jambu já picado. A gente deixa a cebola e o alho dourarem, mas tem que ter cuidado para não deixar queimar. Enquanto isso, o nosso arroz está para ficar pronto. Quando o jambu fica bem fritinho, nós vamos reservar para fazer a mistura com arroz. Bom, o nosso arroz já pronto. Vamos acrescentar o jambu e misturar para termos o nosso delicioso arroz de jambu. O arroz de jambu é um prato que está se incorporando à culinária paraense. Antigamente o jambu só era usado como acompanhamento e companheiro do tucupi. Hoje nós já usamos o jambu numa série de outros pratos, como nós vamos mostrar ao longo deste nosso vídeo. O arroz de jambu, ele pode ser servido só ou na composição de vários pratos. Para decorar o nosso prato, vamos usar umas folhas de chicória e umas flores feitas com cenoura. E aí temos o nosso arroz de jambu. Molho vinagrete. Isso é um dos molhos básicos que acompanha a maioria dos nossos pratos. Inclusive ele serve para temperar algumas saladas. Ele é feito com azeite, vinagre de vinho branco,
vinho branco. Depois a gente dá uma provadinha, conforme for, a gente retempera com um pouquinho de água. Sal a gosto. E a gente dá uma leve misturadinha. E acrescenta-se tomate cortadinho, cebola também cortadinha, alho bem miudinho, pimentão verde cortado em quadradinho, bem miúdo, pimenta verde, alfavaca cortada bem miudinha, chicória, cebolinha, e salsa. Por fim, uma pimenta de cheiro, que vai ser levemente amassada para dar gosto. Mistura-se bem misturadinho. Aperta-se um pouquinho mais a pimenta para dar mais um gostinho. Prova-se. Não precisou, nesse caso aqui, da água. Mas se ficar muito ácido, você coloca um pouquinho de água para cortar a acidez. O molho a vinagrete, ou molho a campanha, ele vai entrar no preparo de uma série de outros pratos. Normalmente se reserva num pote de vidro, na geladeira, ele dura perfeitamente 2, 3 dias. Ele é até mais gostoso de um dia para o outro. A farinha d'água de mandioca é um dos elementos mais típicos da comida paraense. Ela se diferencia das outras farinhas pelo seu processo de fabricação. A farinha d'água, ela é feita colocando-se de molho a mandioca, depois rala-se e aí sim que ela é torrada. Ela difere das outras farinhas que normalmente são feitas com a mandioca seca. A mandioca, se tira a mandioca, rala e cozinha. Então a nossa farinha d'água, ela é muito gostosa. Com ela, a gente faz um prato que serve para acompanhar os peixes, sobretudo, que é a nossa farofa molhada. Em uma panela se põe para ferver um pouco de água com manteiga. A nossa farinha. Um pouco de leite de coco. O nosso molho ao vinagrete. Mistura-se bem a farinha com os ingredientes. E acrescenta-se umas colheradas da nossa água quente com a manteiga. Temos que ter o cuidado de incorporar aos poucos e mexendo sempre para que não forme um pirão. Nós, na verdade, vamos fazer uma farofa e não um pirão. Um pouquinho mais de molho ao vinagrete. Essa mistura dos ingredientes tem que ser... não tem assim uma medida exata. É muito sentimento. Um pouquinho de sal. E temos aqui a nossa farofa molhada, feita com a farinha d'água de mandioca.
feijão manteiguinha de Santarém, ele é muito apreciado, sobretudo na sua forma de salada. Ele é muito simples de ser feito. Você cata, lava o feijão e põe para cozinhar numa panela com água quente, com sal a gosto, dois belos pedaços de bacon e o nosso feijão já lavado e catado. O cuidado que a gente tem que ter é não deixar o feijão cozinhar por muito tempo. Ele é um feijão que cozinha muito rapidamente. Cerca de 1 hora e meia, ele praticamente já está pronto. O nosso feijão já está no ponto, cozido, solto, bem gostoso, sem ficar muito mole. Vamos escorrer. Uma saladeira bem grande, vamos colocar o nosso feijão cozido, escorrido. Vamos retirar o bacon. O bacon a gente pode dar outra utilidade. Comer este bacon é muito gostoso. E vamos acrescentar o nosso molho ao vinagrete. Misturamos muito bem e temos aqui uma bela salada de feijão manteiguinha de Santarém. Essa salada de feijão manteiguinha, ela pode ser servida individualmente ou no acompanhamento de diversos pratos. Esta receita que eu vou fazer para vocês é uma receita criada por nós, na qual nós misturamos esta delícia da Amazônia com um gostinho diferente da Europa, que é o Roquefort. Basicamente, ela é feita da seguinte forma: se cozinha a pupunha em água fervente com bastante sal. Um macetezinho é tirar a pupunha sem a parte de trás, para que o sal entre bem e ela não fique doce. O tempo de cozimento da pupunha, normalmente em panela de pressão, é 45 minutos. Aqui em fogo livre, nós vamos ter que esperar 2 horas. Depois de escorrida a pupunha, deixa-se esfriar, descasca-se, corta-se ao meio para retirar o caroço. E aí vamos preparar o recheio. O recheio, uma bela porção do queijo Roquefort, um pouco de manteiga e creme de leite. Aqui na Amazônia nós só temos o creme de leite basicamente de lata, sem o soro. E mistura-se até formarmos uma pasta. Recheia-se a pupunha. Para decorar, você usa uma pequena azeitona, galinhos de salsa e arruma sobre um prato forrado com alface. Como o bacalhau, você coloca o pirarucu fresco de molho em água de um dia para o outro, trocando a água de quando em vez para tirar o excesso de sal. Você aferventa o pirarucu para tirar a pele. Com o pirarucu já escaldado e tirado a pele, você corta em pequenas iscas para depois passar no trigo e fritar. Numa frigideira bem quente, com um pouco de óleo, nós vamos fritar
o nosso pirarucu, mas é bem pouco óleo. Com o pirarucu bem fritinho e bem sequinho, vamos decorar e servir. Sobre um pratinho com alface, colocam-se as iscas, rodelas de cebola, um limãozinho e, para arrematar, o nosso molho ao vinagrete. A isca de pirarucu é um dos tiragostos mais consumidos para acompanhar uma boa cervejinha. Lave o caranguejo em água corrente e limão. Depois tempere com limão, um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite. Depois vamos refogar este caranguejo no azeite tomate cortadinho, cebola cortadinha, alho, pimentão, pimentinha verde e os nossos temperos verdes, miudinhos, alfavaca, chicória, salsa e uma pimenta de cheiro levemente amassada para dar gosto. Quando começar a frigir, nós vamos colocar o caranguejo para refogar. Refoga-se o caranguejo. O caranguejo paraense, ele difere um pouco do caranguejo do Nordeste. O caranguejo do Nordeste é um pouco mais adocicado. E por isso, ele é muito consumido, sendo a principal entrada dos restaurantes do Pará. Enquanto o caranguejo refoga, nós vamos fazer a farofa que o acompanha. Usa-se a nossa farinha d'água, que a gente vai pôr numa frigideira para torrar, um pouquinho de sal, um pouco de manteiga. Temos que ter o cuidado de dar sempre uma sacudidinha, uma mexida na farinha, para que ela não queime. Com o nosso caranguejo refogado, a nossa farofa já pronta, vamos armar o nosso casquinho de caranguejo. Enche-se um por uma das casquinhas, previamente lavadas, bem limpas. Joga-se um pouquinho de farofa em cima de cada uma e decora-se individualmente com uma pequena azeitona preta. O casquinho de caranguejo é servido acompanhado de limão e molho de pimenta de cheiro. Com o jambu já cozido, picar com a ponta da faca e vamos refogar com um pouco de azeite, alho cortado miudinho e refogar o jambu. Depois de bem refogado o jambu, você reserva para poder fazer omelete. Você pega 2 ovos, um pouquinho de sal, bate os ovos, com a frigideira não muito quente e um pouco de azeite, nós preparamos a omelete. Acrescenta-se o jambu refogado. Quando a omelete fica bem douradinha, dá uma revirada nela e serve-se em um prato com um leito de alface, folha de chicória e uma cenoura.
A maniçoba, assim como o pato no tucupi, é um dos pratos mais característicos da culinária paraense. Ela é feita com a folha da mandioca, maniva, moída e fervida por pelo menos 72 horas antes de se acrescentar os outros ingredientes. Nas primeiras 72 horas, coloca-se sempre bastante água e mexe-se para que a maniva não colhe no fundo da panela. 72 horas depois, com a maniva fervendo, ela já começa a mudar de cor, acrescenta-se o toucinho branco e o toucinho defumado. E deixa-se ferver por mais 24 horas, sempre mexendo e acrescentando água para que ela não seque. No quinto dia, aferventam-se o resto dos ingredientes. As partes do porco salgado, língua, costela, a carne seca, paio, bacon, calabresa e o bucho. Coloca-se para ferventar e tirar o sal. No sexto dia, com os ingredientes já ferventados, coloca-se mexe-se e deixa-se ferver por mais 24 horas, sempre completando a água quando necessário. No sétimo dia, nós temos a nossa maniçoba já pronta. As folhas da maniva já estão totalmente negras. As carnes já pegaram todo o gosto. E aí, temos pronta a nossa feijoada sem feijão. A maniçoba paraense é servida com arroz branco, molho de pimenta de cheiro e farinha de mandioca. Primeiro, prepara-se um vinagre com suco de limão, alho moído e socado, uma pimenta de cheiro, vinho branco, sal e um pouco de água. Após colocarmos o pato de vinagre, vamos colocá-lo dentro da geladeira de um dia para o outro para que ele tome bem o gosto. Em forno médio pré-aquecido, coloca-se para assar. O nosso pato vai levar aproximadamente 90 minutos assando. Quando o pato estiver bem assado, retira-se e reserva. Um dado interessante é que quando ele assa, ele diminui bastante de tamanho. Corte o pato em 4 pedaços e coloque no tucupi, já temperado, como ensinamos no início do vídeo, para que ele amacie. O pato deve ferver no tucupi por aproximadamente uns 30 minutos. Tudo é bom no tucupi: pato, peixe, carne e sobretudo o chester, que hoje está sendo muito usado na época do cílio. O pato no tucupi é normalmente servido com jambu, farinha de mandioca e molho de pimenta. Inicialmente se prepara um vinagre com limão, alho socado, um pouquinho de sal, uma pimentinha de cheiro para dar gosto e um pouco de água para quebrar a acidez do limão. Coloca-se o peixe neste vinagre e deixa-se descansar por aproximadamente 3 horas para que ele pegue bem o gosto. Após deixar descansar, seca-se bem a posta do peixe e passa-se na farinha de trigo, levemente. Tira-se o excesso. Numa frigideira bem quente,
com um pouco de azeite, coloque-se a posta de peixe para churrascar. Vira-se de um lado e do outro para que ele fique bem dourado. Com o tucupi bem quente, já temperado, coloca-se o peixe para tomar gosto. Juntamente com o jambu. Espera-se de 3 a 5 minutos. Assim como o pato no tucupi, o filhote é também servido com farinha d'água de mandioca e o molho de pimenta de cheiro. O pirarucu é um dos peixes mais consumidos na Amazônia. Além de seco e salgado, ele é consumido fresco. Este que a gente vai mostrar agora é um pirarucu fresco com salada de feijão manteiguinha de Santarém e farofa molhada. Inicialmente prepara-se um vinagre com limão, alho socado, uma pimentinha de cheiro, só para dar gosto, um pouquinho de vinho branco e uma pitada de azeite. Nós vamos colocar nosso pirarucu fresco nesse vinagre por umas 3 horas, deixar descansar para que ele tome bem gosto. Seca-se muito bem o peixe para que ele vá à chapa. Chapa ou frigideira bem quente. Com um pouquinho de azeite, nós vamos churrascar o nosso pirarucu fresco. Vamos dar uma passadinha no trigo. Essa passada no trigo é bem leve, tá? Vira-se o peixe para dourar dos dois lados. Serve-se o pirarucu com salada de feijão manteiguinha de Santarém, com farofa molhada e molho ao vinagrete. Corta-se o lombo do tambaqui em vários pedaços, lava-se em água corrente e limão e põe-se para moer em máquina de moer carne ou num processador de alimentos. Junta-se cebola já cortadinha para facilitar, tomate, alho, um pouquinho de pimentão e os nossos temperos verdes da Amazônia, alfavorca, chicória e cheiro verde. E processa-se para fazer o picadinho. Tempera-se com um pouco de limão, sal a gosto e um pouquinho de azeite. Com a frigideira bem quente, azeite, alho moído e um pouco mais de cebola, refoga-se. Acrescenta-se um pouquinho mais de cebola, tomate e os temperinhos verdes. Pega-se uma banana comprida, corta-se em 4 pedaços e divide-se em várias fatias menores. Vamos usar uma frigideira com óleo bem quente e colocar as bananas para fritar. Em um prato decorado com alface e tomate, arrumam-se as bananas fritas, picadinho de tambaqui por sobre a banana frita, um pouco do nosso arroz de jambu e complementa-se com a farofa molhada
que os senhores já aprenderam a fazer no início deste vídeo. Com limão, alho moído, uma pitada de sal, um pouco de vinho branco e azeite. Preparar um vinagre e colocar nossas costeletas de tambaqui para tomar gosto por umas 3 horas. Então seca-se bem sequinho, passa-se levemente na farinha de trigo e vai numa frigideira de tefal com um pouquinho de azeite. Essa frigideira deve estar bem quente. Vai se dar uma fritada ou uma churrascada. Vai se colocar de um lado e depois virar para que ela fique bem achurrascadinha. Reserva-se e vai se fazer a farofinha de camarão. Tempera-se o camarão com limão, alho socado, um pouco de azeite e sal a gosto. Deixa-se o camarãozinho descansar por aproximadamente 3 horas para tomar bem o gosto. Refoga-se uma panela com azeite, alho, cebola, tomate, pimentão, os nossos temperos verdes, alfavaca, chicória, pimentinha verde. Quando os temperos estiverem um pouquinho murcho, acrescenta-se uma pimenta de cheiro e amassa-se um pouquinho. E coloca-se o camarão para refogar. Tampa-se a panela e espera-se o camarão refogar por aproximadamente 10 minutos. Quando o camarão estiver refogado, acrescenta-se um pouco de água. Tampa-se a panela e deixa-se ferver por mais 15 minutos. Com um pouco do camarão refogado e farinha de mandioca, prepara-se uma farofa de camarão. A costeleta de tambaqui é acompanhada pela farofa de camarãozinho regional, arroz de jambu e o nosso molho ao vinagrete. Em uma frigideira com um pouco de azeite, os camarões já refogados, os ovos batidos, um pouco de sal. Quando os ovos já estiverem quase duros, vamos colocar a nossa farinha de mandioca. Mistura-se e logo teremos pronta a nossa silveirinha de camarão. Arruma-se no centro de um prato e vai se decorar e guarnecer com alface cortada em tirinhas. Um fio de azeite arremata a nossa silveirinha de camarão. Bate-se no liquidificador os ovos, a essência de baunilha, o leite condensado, a mesma quantidade de bacuri, e uma pitada de sal. Enquanto se bate
Coloca-se açúcar, aproximadamente 1 xícara de açúcar. Um pouco de água. Para caramelar a forma do nosso pudim. E despeja-se o conteúdo do liquidificador. Vamos colocar para assar em forno médio, em banho-maria. O tempo de cozimento é de aproximadamente 40 a 50 minutos. Retira-se do forno. Deixa-se esfriar um pouco e desenforma-se. Decora-se com folhas de ginger e cereja ao marrasquino. Meio litro de açaí bem grosso. Açúcar o quanto baste. Uma lata de creme de leite. Uma pitada de sal. Gelatina vermelha dissolvida conforme manda o fabricante e bate-se tudo no liquidificador. Uma pequena dica, a forma em que a gente vai colocar, ela foi untada com um pouquinho de óleo e colocada no refrigerador. Isso ajuda a desenformar a nossa mousse. Prova-se o açúcar. Um pouquinho mais. O açúcar tem que ser colocado um pouquinho a mais, porque quando ele gela, ele precisa de um pouco mais de açúcar. E por fim, a farinha de tapioca. A farinha de tapioca ela não é batida, ela é só misturada. Depois de bem misturada e incorporada, vamos colocar na forma e levar ao congelador por meia hora e depois à geladeira por 3 horas para que a nossa mousse fique pronta. Após desenformar, decorar com farinha de tapioca e folhinhas de acerola. Bata no liquidificador o leite condensado com o cupuaçu. Em uma panela, ponha para ferver o leite com uma pitada de sal. Quando o leite começar a ferver, acrescentar a tapioca. Mexer levemente e deixar cozinhar por 3 minutos. Misturar no leite com a tapioca, o cupuaçu com o leite condensado. Acrescentar, por fim, o creme de leite e mexer vigorosamente até formar um creme homogêneo. Despejar num pirex e levar ao congelador ou geladeira para resfriar. Nada melhor do que este creme de tapioca com cupuaçu para terminar este vídeo. Isto é bem paraense. Lembrando que os ingredientes e suas quantidades encontram-se no livreto que acompanha este vídeo. Prove nossas receitas e bom apetite!